Acho que 2 semanas atrás passou uma matéria, inclusive no Fantástico, assim, falando da fome, né? Que é algo que tá no nosso país e tal. E aí mostrou uma família que a mãe já tinha 6 filhos e tinha perdido 2, ou seja, eram 8, né? E sem condição nenhuma, cara, sem condição nenhuma. Então, assim, a gente fala muito, temos que acabar com a fome, temos mesmo, né? Mas não é só colocando comida ali, né? A gente tem que passar isso pra escola mesmo, o pessoal tem que começar a falar sobre isso na escola, porque eu também já tive essa informação que falando sobre isso mais cedo, você vai conseguir retardar isso aí lá na frente, né? A vida sexual. Sim. Ela vai entender o que tá acontecendo, né? Sim. Eu vi uma mãe que deu pra filha, assim, a filha com 14 anos, 15 anos, deu uns brinquedos sexuais pra filha, né? E ela falou assim, mano, minha filha é virgem até hoje, assim, porque a gente sempre falou de sexo abertamente lá em casa, né? E agora ela não sentiu que tá no momento dela, ela tá tranquila, ela entende tudo, ela entende o corpo dela, ela entende a hora dela, entende tudo, né? É um pouco, assustador pra quem não fala disso, né? E é interessante quando a gente vê alguns números, né? No Brasil, 55% das gestações são gestações não planejadas. 55%. Aí você vai falar assim, mas não tem anticoncepcional no SUS? Tem. Via oral, injetável, Implanon, DIU de cobre é oferecido. E aí? Preservativo. Não vai lá buscar. E aí? Para você ver que as políticas públicas não estão condizentes, né, nas escolas de uma forma adequada. Não adianta você ter o preservativo, não adianta você ter a anticoncepção e elas não se casam. E essa informação não chega de uma forma adequada. Então, é interessantíssimo a gente entender que o modelo que a gente vive não funciona. Então, existe um investimento já para que isso não aconteça de forma errada. Ele não é eu, por exemplo, que não vamos falar assim, eu não sou um cara extremamente antenado no assunto, mas também não sou aquele alienado de tudo e de todas as situações. Eu não sabia que tinha, por exemplo, esse tanto de preventivo disponível. Eu sabia da camisinha. No SUS, não sabia, eu sabia da camisinha, eu sabia que tinha lá. A vacina do HPV, ela é distribuída gratuitamente, né, até os 14 anos. E a taxa, né, de vacinação é baixíssima. E é gratuito, né? E a gente sabe que o HPV é o vírus causador do câncer de colo uterino, que é a terceira maior neoplasia do país. A compra acontece, o produto tá lá. Só que o ciclo não fecha, não fecha. Em algum momento ali não se é político, e agora é pior ainda a acontece. questão da fake news vinculado às vacinas. Então, essa questão foi uma questão, assim, que modificou muito, né? Então, a gente tinha taxas de vacinação fantástico, né? O país sempre foi primeiro mundo nisso. Impactou todas as vacinas? Em todas as vacinas. Que isso? Em todas as vacinas, Então, assim, igual você falou, a informação não fecha. Então, as áreas precisam se integrar um pouco mais. As políticas públicas precisam ter o mesmo diálogo para que as coisas funcionem de uma forma mais assertiva. Porque você vê que falta, né? Elas não se conversam. O pior é que a gente está falando de escola pública, por exemplo, mas tem várias escolas particulares que também não implantam isso aí, né? Sim. Isso serve para todos, né? Que talvez elas tinham que ser uma pioneira nisso aí, né? Vamos puxar ali e tal, deu certo aqui, vamos espalhar, né? Mas nem essas escolas não estão fazendo isso aí, né? E elas precisam se organizar, né? Ter essa questão da disciplina melhor detalhada, até mesmo para poder apresentar para os pais, né, para que se tenha uma aceitação, entenda-se, né, o que vai ser passado, como que vai ser discutido. Eu acho que isso aí da escola veio meio de como foi criado o ensino, né? No começo quem tinha essa função eram os padres de ensinar, então o padre dificilmente ia falar sobre sexo, né? E foi criado, sei lá, uma herança de forma de cultural, ensino onde, né, o sexo não é mencionado na educação. Sim. Né? É cultural. Não sei se em outros países também, mas aqui no Brasil eu acho que é total ligado a isso aí. A igreja sempre usou isso aí pra meio que controlar as pessoas. Também. Né? Também.
Forma de controle de colocar massa. medo ali, né? Ó, não pode, senão é pecado, tal. É pecado, sexo? O que acontece? O sexo sempre foi uma maneira de manipular, né, de controle. Então, a igreja, o Estado, a própria medicina, né? Então, A medicina também? sim, em vários momentos a medicina ela teve um controle, então, de punição, de controle, de doenças. Então, o sexo ele sempre teve, né, esse envolto de questões negativas, do medo, da insegurança, do sujo. E a gente sabe que o sexo ele tá muito além disso, né? Ele feito de forma consciente e adequada, né, em que as pessoas envolvidas, maiores de idade, com consentimento, né, e prazer, é vitalidade. Então, ter a população livre com relação à sexualidade é até uma dificuldade de controle social. Então, são pessoas mais livres, que pensam um pouco mais, que racionalizam um pouco mais.